temos o prazer de receber aqui ao vivo, nessa roda de troca de ideias, Dr. João Carmelo Alonso, professor, doutor em Direito do Trabalho. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, doutor. Eu agradeço. Obrigado. Conosco também a Vivian Previde, advogada especialista em sindicalismo e economia do trabalho. Vivian, obrigado pela presença, viu? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado. Wagner da Silveira Juca, o nosso querido Juca, presidente do Sindicato Metalúrgico de Piracicaba. Juca, seja bem-vindo, obrigado pela presença, viu? Boa noite, Neto, boa noite, Maria. Boa noite a todos que estão assistindo. Prazer estar aqui, apesar que a Maria hoje veio de verde, né? Não pode deixar, olha, né, Maria? Não foi de propósito, não foi provocação, hein? Tá joia, tá valendo, né? Tá valendo, né? Paulo Estevam de Camargo, presidente do CIMESP. Paulo, seja bem-vindo, obrigado, Olá, viu? Paulo. Boa noite, Neto, boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite aqui os demais convidados. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E conosco também Eric Gomes, também faz parte do CIMESP, também administrador. Eric, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Eric. Fala, Neto, Maria, todos os amigos aqui. Ô, Juca, não veio só de verde não, é 2 do CIMESP contra 1 do sindicato, caralho! Viu? Tá E mesmo assim a gente não chega na sua altura, bicho, não tem jeito. Por isso que eu Viu? falo. Dois advogados aqui pra segurar e eu acho que tô de sacanagem contigo, Não, Jucão. mas o tamanho é para isso, né? Pra segurar a pancada mesmo. Muito bom. Gente, e essa troca de ideias muito especial, né? Trazendo essas pessoas que fazem realmente a diferença na nossa sociedade, que ajudam a nossa sociedade. E o programa tem também esse comprometimento, né, com a sociedade, da gente trazer assuntos pertinentes para a gente conversar aqui e afinar as ideias, né? E o assunto é o fim da escala 6x1, né? O que a gente quer saber dos nossos convidados é entender o que isso vai trazer de benefício, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, né? Se isso vai acabar de alguma maneira, né, trazendo benefício aí para o empresário, para o trabalhador, se isso vai prejudicar o trabalhador a longo prazo, quais são, né, as pontas desse projeto, e nada mais, nada menos do que trazer realmente quem está junto aí com o empresário e quem está junto com os trabalhadores, para a gente entender um pouco, né? Isso vai ser legal, não vai ser legal? E é claro que eu quero sua participação. 99141 1048. Bom, para a gente começar, a gente tem um pouco mais de uma hora, né? Uma hora e 5 minutos, acho que é bacana o tempo. A gente não vai cessar por aqui esse tipo de bate-papo, já deixo aberto para vocês. A gente vai trazer também outros representantes, né? Convidamos também a CIP para estar aqui presente futuramente, outros sindicatos para a gente conversando e entendendo, para trazer aí para o público a luz e entendimento acerca desse assunto, tá bom? Bom, vou abrir aqui já nessa conversa, dando aí a preferência às damas, claro, né? Para a Vivian começar, explanando um pouquinho sobre como está essa situação, Vivian. Eu sei que você está muito a par do assunto, né? Até para a gente entender como é que está a situação em Brasília. Houve um murmurinho a respeito de alguns deputados, né? Que parece que nesse momento está aprovando, houve uma discussão, eles não foram também. Como é que você está vendo essa situação nesse debate, por gentileza? Bom, Neto, aproveitando para cumprimentar todo mundo que nos assiste, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, ladeada de pessoas tão queridas, competentes, autoridades também no mundo do trabalho, cada um em uma frente. Mas o cenário hoje é complexo. Eu disse na última vez que estivemos falando sobre esse tema que nós precisamos entender que a jornada de trabalho é uma questão estruturante da sociedade. A jornada de trabalho ao longo da história da humanidade, ela teve muitas mudanças e isso significou avanços civilizatórios. Se nós pegarmos nos primórdios, o que aconteceu com os despojos de guerra? Eles eram mortos, as pessoas não se tornavam escravas. Aí evoluiu, começaram a escravizar as pessoas, os subjugados das guerras. Porque se entendeu, não preciso trabalhar, eu vou ter alguém para trabalhar para mim. Depois nós avançamos mais um pouco, andamos alguns séculos, chegamos até a Revolução Industrial. Foi um grande marco civilizatório. Naquele momento a gente não tinha nenhum regramento a respeito de escala de jornada de trabalho. E aí significava
aviltamento para os trabalhadores, jornadas de 18, 19 horas, isso é impensável hoje, né? Caminhamos mais um pouco, aí eu já vou fazer um recorte no Brasil. Em 88, a gente tinha uma jornada semanal de 48 horas semanais. Com a Constituição de 88, essa jornada foi reduzida para 44 horas semanais. E o debate continua. Então, é importante que a sociedade, para além do meio político, e os políticos também, entendam isso. As questões atinentes à jornada de trabalho, elas são estruturantes da sociedade, elas caminham junto com a sociedade. E sempre significou um avanço, toda vez que a gente dá o devido valor para a dignidade do trabalhador. A gente precisa entender que o trabalhador é uma pessoa para além da sua vida no trabalho. E é nesse contexto que hoje nós temos a discussão do fim da escala 6x1. Qual é o cenário? Brasília está efervescendo. Muitos políticos acusando o governo de se utilizar dessa pauta como uma pauta eleitoreira. Eu disse aqui que eu não acho que isso é negativo, porque se é a resposta para um anseio da sociedade, precisa se aproveitar os momentos políticos para aprovação, sim. Nós temos visto no cenário político grande apoio da maioria dos nossos deputados e senadores. Há uma grande parcela que concorda que já passou da hora do Brasil reduzir a sua jornada semanal de 44 para 40 horas semanais e reduzir também, e ampliar, aliás, né, reduzindo a jornada de 40 para 44, ampliando o descanso semanal remunerado para 2 por semana. Não é nada fechado, ainda está pendente de discussão, está em uma comissão especial. O nosso deputado federal, o deputado Luiz Carlos Mota, encabeça essa batalha dentro do Congresso. É uma voz dos trabalhadores lutando para que, sim, se torne realidade ainda este ano 2 folgas semanais para todos os trabalhadores do nosso país, e significaria um grande avanço para a sociedade. Paulo, quanto presidente do Simesp, ele sabe muito bem que hoje as empresas, os empresários, o governo ele vai mudando, né? As propostas vão surgindo, e agora pertinente está sendo essa pauta, né? Mas o Simesp sempre teve a posição onde o empresário vai, ele vai no Simesp, né? Tem que tange o que há de lei, enfim, está sendo discutido. O Simesp está sempre à frente, abrindo espaço, discutindo, trazendo explicações. Como é que está sendo encarado esse momento, nessa mudança pelo empresário, pelo industrial aqui na nossa cidade e região? Veja bem, Neto, a gente precisa pontuar, né, que com relação à escala 6x1, a gente tem que deixar bem claro que o que está sendo votado é redução da jornada semanal de trabalho, de 44 para 40 horas, sem redução do salário. Essa é a discussão que está sendo colocada no Congresso. Nós sabemos já que vários segmentos do mercado de trabalho, né, ligando a vários setores, comércio, serviço, indústria, tem muitos segmentos que já trabalham na jornada de 40 horas ou até menos, né? Mas isso é fruto do quê? De convenções coletivas e acordos coletivos. Essa questão de você querer jogar de cima para baixo uma redução de 44 horas semanais para 40, sem redução de salário, você aumenta os custos das empresas de maneira direta. Vamos falar que arredondar 10%, tanto em custo de salário, como em cargos trabalhistas, como impostos, tudo em cima das empresas, né? Na indústria hoje aqui na nossa região, e também na maior parte aí do país, a escala é 5x2. Nós trabalhamos de segunda a sexta e folgamos de sábado e domingo, mas trabalhamos 44 horas semanais. Muitos outros segmentos, como o comércio, trabalham de sábado. Tem uns acordos especiais, tem que trabalhar de final de semana. Tem categorias de funcionário público que já tem acordo coletivo, né? Convenção de 40 horas. Tem setor bancário que tem 36 horas, 30 horas. Então, dentro do semestre, a gente vê isso como uma redução de cima para baixo, não com bons olhos, né? Nós temos que analisar o custo que vai ter em cima das empresas dessa redução de maneira imediata.
não é? Tem que pensar, será que é o melhor para o Brasil? Que tem diferenças regionais, que tem diferenças de setores. Não seria melhor uma negociação coletiva? Temos que analisar esse segmento. Temos que ver. Né? Não vejo com bons olhos. E a questão também que a Vivian colocou de votação em ano eleitoral de uma proposta dessa, também é uma que eu vejo como uma questão mais política eleitoral do que propriamente uma questão econômica. Não vejo esse o melhor momento para se discutir isso. O Simesp, enquanto entidade patronal, não furta a necessidade de discutir. É claro que o trabalhador precisa de mais tempo, tem uma condição de vida melhor, mas nós temos que ver também o custo que as empresas terão. Se nós partirmos para uma negociação, vai reduzir a jornada de trabalho, e o salário, como vai ficar? E os encargos trabalhistas que as empresas pagam? Não é pouco, é bastante. Né? Todos nós sabemos aqui que a carga tributária e os custos trabalhistas em cima de um funcionário CLT são altos. Então, por que também não discutir uma forma também de reduzir os encargos das empresas? Também é uma questão que podemos analisar. Ou também, num prazo, vamos reduzir. Como que nós podemos negociar? Né? Podemos analisar, reduzir 1 hora por ano, nos próximos 4 anos, é uma questão de se analisar. Também eu vejo esta maneira que está sendo colocada. E lembrando que o projeto de lei não é acabar com a 6x1, né? Falou em 5, a proposta original é 4x3, né? Trabalhar 36 horas semanais, onde já se viu isso? É uma proposta que não tem cabimento dentro do Brasil. E nós temos que comparar também, né, com outros países. O Brasil é um país em desenvolvimento. Não dá para a gente comparar o Brasil, o nível de vida que tem uma Europa e Estados Unidos, com o Brasil. São diferentes, as situações são diferentes. Lá a situação é mais mecanizada, mais automatizada. E esse aumento de custo de mão de obra, as empresas vão procurar outra maneira de sobreviver, de ver. E me preocupa muito também a questão das pequenas empresas. Né? Pequenas empresas terão um custo muito alto, né, nessa parte aí de aumento de mão de obra. E eu não vejo isso, né, que eu já vi também análise de alguns deputados e algumas pessoas defendendo, é uma questão que vai aumentar a geração de emprego. Eu não vejo assim. Eu vejo que pode até dar um efeito reverso disso, de causar mais desemprego, porque vai ser mais dificultoso para as empresas contratar o custo que vai ter. Então, a gente não se furta de discutir, mas a gente não vê o melhor momento para discutir essa questão em ano eleitoral. Isso vai contaminar totalmente a discussão. Precisamos de mais tempo para analisar. Esse é o ponto de vista que eu coloco e, conversando com os outros empresários, seria a melhor solução para a gente ver. Deixa para o ano que vem a gente começar a discutir com mais calma e analisar essa situação. E também pensar numa situação de cada setor, cada categoria, negociar também uma convenção coletiva dentro das realidades que tem em cada região, dentro da realidade de cada empresa, dentro do setor. Principalmente falando do setor industrial, né? É muito diferente uma região de outra. Então, nós temos que pensar nisso também, não apenas em reduzir, de dar mais folga para o trabalhador, mas também pensar nos custos que as empresas terão e consequência disso. Eu vejo aumento de custo imediato, eu vejo aumento de preço e vejo inflação pela frente. O que acontecer? Vai ficar mais caro para todo mundo comprar os produtos, né? Porque vai encarecer a produção, vai encarecer custo, vai aumentar preço. Juca, isso que o Paulo colocou, né, esse entendimento, primeiramente essa questão que o momento não seria agora, até para abrir, não se furtar da discussão, mas o momento seria agora, talvez pós-eleição, né, que o Paulo colocou. E o segundo ponto, eu acho interessante, até eu queria que você comentasse, Juca, é essa questão dos custos de elaboração, né, para a logística, né? Porque a gente vê o trato que tem entre o sindicato patronal e os sindicatos metalúrgicos, o Simesp, e os sindicatos metalúrgicos, ele é algo diferenciado, né? Se a gente olhar para o nosso país, né? Quer dizer, o trato que é discutido aqui não é discutido no norte do nosso país. Quando o Paulo fala que tem que ter olhar regional, como as coisas acontecem no restante do país, né? Eu acho que o comércio também é dessa maneira, né? Como é que você vê essa situação nesse território tão grande, também como o Paulo colocou, né, e a doutora também colocou, a Vívia colocou,
talvez não seja o momento agora, que o Paulo colocou, a Viva falou, não, isso não vai interferir nas eleições. Como é que o Sindicato dos Trabalhadores vê isso, Juca? Bom, Neto, Maria, todos que estão aqui, eu acho que assim, são posições, né? São posições. Quando você olha para o cenário político, em 2017 teve uma reforma trabalhista próximo à eleição, né? Então veio uma reforma trabalhista e aí nada era político, né? E veio a pancada para cima dos trabalhadores. Então, essa discussão se é político, se não é político, se é o momento, se é no momento, se a gente ficar discutindo isso, as coisas não vão caminhar, você entendeu? Eu acho que a discussão hoje, né, da questão do 6x1, eu acho que aqui, né, ninguém trabalhou num 6x1 num sábado das 2 às 10 ou das 10 às 6 da manhã. O Eric que não é vida. O Eric trabalha. Ele 2 por 5 feito por vocês, pô. Ô, Jucão. Hugo era meu chefe, Jucão. De sábado e domingo de madrugada. Tá. O Eric trabalhou, verdade. Trabalhou lá na Delphi. Mas é um horário, gente, que quando você fala do 6x1, você pega um trabalhador que trabalha, não tem vida social. Tem uma vida social. Imagine, tudo acontece no sábado. É um casamento no sábado, uma festa no sábado, é um aniversário no sábado. Então, assim, quando se fala da 6x1, eu acho que olhando e pensando um pouquinho nessa questão, né, desse trabalhador, que está nesse horário, que não tem, todo sábado, né? E lógico, aí tem a discussão das 40 horas, que também é muita coisa se falando e sem saber o que está falando, tá? Porque assim, uma das discussões não é 40 horas já. A discussão lógico, que a gente queria que fosse 40 horas, mas não é o que está lá para acontecer. Lá já tem proposta de abaixar uma por ano, você entendeu? As 40 chegar só em 2030. Então, é uma discussão que eu acho que assim, se fala muita coisa, mas sem conhecimento, né? Então, o que está acontecendo lá dentro, né, está se havendo discussões. E, lógico, é uma outra ponto. Porque as 40... Você pega a região do Nordeste, hoje tem uma discussão, e aqui o Eric sabe, o Paulo sabe, os impostos são menores para aquele lado, Centro-Oeste, Nordeste, você entendeu? Menos do que aqui no estado de São Paulo. E o que está sendo feito para isso? O que foi feito para isso? Né? Então, tipo assim, nós temos uma diferença, e isso a gente percebe na concorrência também, no dia a dia, você entendeu? Das empresas aqui, né? Você pega uma montadora do Sul, do Sudeste, é diferente do Nordeste. Você entendeu? E aí? Né? Então, assim, eu acho que são muitas discussões que tem que ser feita, né? E quando você passa a olhar essa questão das 40 horas, ou do 6x1, da discussão do 6x1, tem muitas outras coisas também que estão acontecendo, né? Tem outros horários que também está sendo discutido, que você faz até menos do que 40 horas. Se você pegar hoje um 3x3, é menos do que 40 horas. Um 6x3 é menos do que 40 horas. Então, assim, eu acho que o projeto ele vai caminhar, ele vai sair, ele está em discussão, né? Tem muita coisa para se discutir, né? Mas o que entristece é que tudo, ou é questão política, ou é questão já está pronto. Não está pronto nada. Né? Não está pronto nada. Isso daí vai ter muito debate. Hoje foi escolhido o presidente da PEC, da comissão da PEC, né? Alencar Santana. Né? Então, está se montando, está se discutindo, isso vai ter uma discussão. Né?
Então, muitas vezes, tudo que se fala não é o que está acontecendo lá dentro, lá de Brasília. Né? Então, é muito isso que a gente tem que entender para poder ter essa discussão. E, lógico, eu acho que são setores, são questões regionais, são setoriais que vai ter que ser discutido. Isso não tem jeito, né? Você falou assim, que nós sabíamos aí, você pega uma área, uma empresa de fundição. Como que você desliga o forno na sexta e liga na segunda? Né, Eric? Paulo? Quanto tempo? Então, assim, as discussões vão ocorrer, com certeza, por setor, por demanda, você entendeu? Por categoria, né? Então, eu acho que, assim, essa discussão, o que a gente tem que olhar é, sim, né, o trabalhador hoje. O trabalhador hoje, infelizmente, tem muitos trabalhadores que no 6x1 é cruel o trabalho dele. Né? É cruel o trabalho dele. A gente tem, para não trabalhar de sábado, a gente tem meia hora de refeição feito com acordo, feito para a população do trabalhador, para ele não trabalhar no sábado. Né? Por quê? Porque não achava trabalhador que fosse trabalhar no sábado à noite. Então, assim, tem alternativas. Então, é um negócio tão grandioso que está se formando, né? Nesse sentido, mas, na verdade, o que não está se olhando, né, é aquele trabalhador que, infelizmente, ele não tem vida social. Sabe, é uma discussão tão grande, mas aquele trabalhador que, infelizmente, não tem uma vida social por ter que trabalhar num sábado à noite, num sábado de madrugada, é esse que a gente precisa olhar. Você entendeu? Então, eu vejo que a gente vai ter muito que conversar, vai ter que esperar ver o que vai acontecer em Brasília. Tem os dois lados lá, tem quem aceita, quem não aceita, tem quem vai aprovar, tem a mudança que vai acontecer, e a gente acompanhando aqui para poder modelar cada um da sua forma. Né? Então, é o que eu vejo, mas o que a gente tinha que pensar é sim naquele trabalhador que, infelizmente, hoje, num 6x1, onde ele trabalha o sábado à noite, de tarde, de madrugada, esse não tem vida social. Você entendeu? Perfeito. Juca, olha, a gente vai acabar de fazer essa rodada aqui com o Eric e com o professor Alonso. Eu sei que tem muita participação, a gente vai vir para o público, daí a gente vai respondendo aí cada um acerca da pergunta que está sendo feita.